Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um TokenFi, né? Aquela reunião que a gente tem aqui marcada quinzenalmente, sexta-feira, às 9 da manhã do Brasil, para discutir sobre tokenização, né? A gente já faz aqui vários, estamos com o 10º episódio já, então, assim, para quem quiser maratonar sobre tokenização, já tem muita coisa aí sendo feita, então já pega o teu café, o teu chá, o que quer que seja aí, para a gente entrar para a discussão. Comentário importante aqui, é live, né? Então a ideia é que a gente tenha interação, não é um conteúdo feito aqui gravado para que vocês simplesmente assistam. Então, assim, a ideia é que a gente converse aqui, tire dúvidas em relação à tokenização, né? E hoje o tema desse 10º TokenFi é jurídico, né? Então, assim, como a parte da tokenização se ajusta à parte da regulamentação, né? E aqui a gente vai tratar sobre muita coisa, então, assim, entender um pouco como é que o Drex entra nessa discussão, né? Por que tokenização e regulação tem que estar junto? Não dá para tokenizar sem ter regulação, né? Então, assim, como é que a gente navega aí nesse mercado todo? Tá? E para isso, hoje aqui eu estou com o Tang e com o Rodrigo para discutir sobre isso. Vamos lá. Olá, muito bom dia aí, Tang e Rodrigo. Um prazer ter vocês dois novamente aqui, né? Os dois aqui a gente já conversou há um tempo. O Tang já estava no primeiro ou no segundo TokenFi, se não me engano, lá atrás a gente começou. O Rodrigo já tem uma conversa aqui, eu estava vendo até agora, Rodrigo, foi final do ano passado, final de 2022. Né? Então, assim, o tempo voa, né? Que a gente falou sobre a regulamentação cripto e tudo. Então, assim, um prazer conversar com vocês dois novamente. Eu queria já jogar a bola para ver um pouco da visão de vocês aqui em relação a essa parte específica de tokenização e regulamentação, né, ou a parte jurídica. Como é que é a visão de vocês sobre esses dois pontos? Então, talvez para ser mais sincero, mais direto em relação à pergunta. Tokenização é uma coisa que está vindo para todos os ativos? É a primeira pergunta. E a segunda é como é que a regulamentação se ajusta nesse mercado aqui? Tá? Talvez começar contigo, Rodrigo. Pode ser? Vamos lá. Gustavo, prazer aí estar com vocês aqui. Tang, prazer, obrigado aí pelo convite. Poxa, curioso, até você mencionou, a última vez que a gente conversou foi final de 2022, e como as coisas mudaram de lá para cá, e muito por conta aí do Drex, do Banco Central, né? Que, enfim, acho que a gente vai falar mais para frente, mas ele que vai ser eu vejo ele como um grande divisor de águas aí para fins de tokenização do que a gente tem de produtos financeiros pela via institucional, pela via regulatória. O que a gente vê no mercado, Gustavo, na verdade, se todos os ativos vão ser tokenizados, eu não sei. O que eu sei é que a tecnologia ela possibilita hoje isso. Agora a gente tem que casar isso com a regulação. Então, a grande beleza da tecnologia blockchain foi a criação de liquidez para mercados que antes a gente não imaginava ser possível, com o fracionamento de ativos, criação de mercado secundário, mas tudo isso caminha ainda numa linha muito tênue do que a gente considera como valor mobiliário ou não para fins de colocação desse produto ao mercado frente à regulação que a gente tem hoje por parte do mercado de capitais. Você, Tang. Bom, prazer estar aqui, Gustavo, Rodrigo. Compartilho muito com o que o Rodrigo comentou, e só para responder assim, se for ser direto e ousado aqui, se eu acredito que todos os ativos vão ser tokenizados, acho que tende a isso. Eu não sei se serão, mas acredito que a tendência é essa. Acho que muito empurrado até pela agenda do Banco Central, né? Acho que tem um tripé aqui, que foi o Pix, que é para digitalizar a intermediação financeira, né? O envio e o recebimento de recursos. O Open Finance, que basicamente a ideia é a portabilidade, trazer competição. E a tokenização que foi muito, obviamente, impulsionado pelo Drex, que viabiliza esse tipo de coisa, que é digitalizar o processo como um todo. Então, você ter processos bancários, produtos todos melhores, né? Então, acredito que a tendência seja essa. Tá bom. E aí, quando a gente entra, acho que vocês colocaram algumas palavras aqui que sempre para mim vem uma dúvida, que a primeira coisa é valor mobiliário. Né? Então, assim, tokenização em valor mobiliário não é exatamente a mesma. A gente pode tokenizar uma coisa que não seja valor mobiliário.
né? Então, assim, você tem uma discussão muito grande hoje em termos de regulação em relação a separar esse token é um valor mobiliário ou não é um valor mobiliário, né? Então, assim, esse processo jurídico de rede, de tokenização, é claro, vai ficar claro em algum momento se um token é valor mobiliário ou não, né? E já até colocando um pouquinho o que eu acho que tem alguns tokens aqui que acabam ficando ali muito em cima do muro, né? Então, até por conta de algumas soluções que a tecnologia vai fazer isso. Como que a gente vai resolver essa legislação para frente? A gente vai ter ainda essa divisão entre valor mobiliário e não valor mobiliário? Uhum. Pegar o gancho aqui, Gustavo, a gente tem, na verdade, alguns caminhos, né? Então, se a gente olhar hoje, a gente já tem alguns produtos tokenizados ofertados aí no varejo do mercado brasileiro, alguns, inclusive, que a gente participou aí na estruturação. Então, a gente teve mais recente assim, que a turma comentou bastante, o token lá do Santos, quando o Neymar foi vendido agora para a Arábia Saudita, que gerou rentabilidade ali aos token holders, a gente teve a oportunidade de assessorar aí o Santos Futebol Clube nessa operação, e ali a gente sequer, quando foi feito esse token, sequer havia o marco aí das criptomoedas, e nem por isso esse token não pôde ser ofertado ou teve qualquer ponto negativo por parte do regulador. Então, o que é necessário a cada processo de tokenização neste momento ainda, uma análise jurídica e cautelosa daquele produto, então entender a fundo quais as características e natureza jurídica daquele produto antes de colocação ao mercado. E vale lembrar que uma vantagem que a gente tem no Brasil, quando a gente fala do regulador aqui do mercado de capitais, do setor financeiro, é que sempre há a possibilidade de a gente socorrer a uma consulta ao regulador. Então, é muito comum que alguns clientes nossos, eles têm algum produto ali que ele está numa zona ali, como você colocou ali, que a gente não sabe, a depender do momento ele tem um caráter, a depender do momento ele tem outro ali, então é meio híbrido. E talvez a gente nunca tenha uma definição efetiva disso. E aí cabe ao cliente definir se só com uma legal opinion ele se sente confortável e segue em frente em relação à caracterização daquele ativo, ou se consulta a CVM para que ela opine acerca da natureza jurídica daquele determinado produto. E assim tem sido feito, enfim, o mercado tem se desenvolvido, e eu acho que talvez a gente não tenha uma definição muito clara, porque à medida que a tecnologia vai avançando, talvez o que a gente tinha de cenário muito claro do que era valor imobiliário e o que não era, com o passar do tempo, isso foi se alterando. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente sempre acha que a gente está vendo tudo hoje, né? Mas a tecnologia e a inovação ela é dinâmica, então amanhã pode ser que surjam outros produtos, outros ativos com características que a gente sequer consegue imaginar nos dias de hoje. Entendi. Eu queria jogar, antes de jogar para o Tio, eu queria só para você, eu queria agregar um ponto aqui, que eu acho assim, para mim, o valor mobiliário, ele foi, minha visão de valor mobiliário, de quem não é do campo jurídico, tá? Ele foi feito para tentar salvaguardar as pessoas que vão comprar, de certa forma, né? Para que você fale assim, ó, esse tipo de coisa tem que cumprir com esses regulamentos aqui, porque o coitadinho que está do lado de lá não entende e não pode ser enganado. Então, assim, essa é um pouco da ideia. Esse conceito é aplicado para um monte de coisa, e que aí é um pouco até do que você falou, Rodrigo, teve que se alterar, porque o que era valor imobiliário há 200 anos atrás, mudou agora com a tecnologia. O Estado tem que, de certa forma, garantir esse coitadinho do lado de lá, ou você poderia ter coisas mais... a educação não poderia ser uma coisa mais favorável em relação a isso? Só isso bastaria, ou alguém teria que ter a coisa? É uma pergunta talvez até um pouco mais filosófica nesse sentido do que jurídica, mas assim, eu queria ouvir um pouco até o que vocês acham em relação a isso, porque no final das contas, o que eu vejo de regulação, e volto no ponto, eu não sou advogado, estou de fora, mas assim, regulação para mim é aquela coisa que ela tem que ajustar o que a sociedade, de certa forma, quer. São regras que a sociedade define para aquele negócio. Então, assim, por quê? A sociedade definiu que, cara, tem gente que sabe muito e gente que sabe pouco, então, assim, eu preciso proteger aqueles caras que sabem pouco, no caso de valor imobiliário. Isso é uma regra que deve continuar valendo para frente, a gente ter isso aqui para frente. Eu vou parar por aqui, que eu tenho até coisa mais para colocar, mas senão vai ficar muita coisa. O que vocês veem dessa coisa? E acho que talvez, Tang, comece agora que você já estava falando, o que você acha desse ponto em relação a isso? Como é que você vê isso desenvolvendo para frente? Claro. Bom, eu acho que essa proteção ao investidor, ele continua, tá? Até porque, teoricamente, sim, acho que, Gustavo, educação, se todos tivessem uma boa educação financeira e etc.,
essa proteção dada pelo Estado talvez não fosse necessária. Fato é que ainda mais da metade da população cai anualmente em algum tipo de golpe. Então, é muito... Nós, humanos, somos muito suscetíveis a golpes financeiros de N modelos, formas e jeitos, infelizmente. Então, existe uma engenharia social por trás também, em que acontece, na prática, acontece muito. Então, de fato, tá, Gustavo, acho que o que eu entendo de valor mobiliário e token, etc., eu não acho que o conceito de valor mobiliário em si na essência, pelo menos, vai se alterar tanto. Eu acho que o importante é que as regras que hoje existem para emissão de um valor mobiliário ou para a criação de um valor mobiliário sejam adequadas para o mundo que a gente vive hoje, né? Então, por exemplo, tá? Para você fazer a emissão de um valor mobiliário, você precisa necessariamente de alguns prestadores de serviços. O ativo precisa ter algumas características, ele precisa estar depositado, ele precisa estar registrado, etc, 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 escriturado, depende do caso aqui. Mas, e hoje, se for pensar que um valor mobiliário é um token que está registrado na blockchain, talvez eu precise de um depósito centralizado? Não sei, talvez não. Talvez eu não preciso dele escriturado. Eu posso ir lá pegar ao vivo ou exatamente qual que é o hash dele e tá tudo bem. Então, eu acho que as regras, espero que as regras cheguem lá e sejam adaptadas para caber a tecnologia de hoje. A tecnologia, nesse sentido, ela cumpriria algum desses requisitos que estariam nas legislações, você não precisa ter especificamente aquele ente lá fazendo isso, né? Sim, concordo. Rodrigo, o que você acha de todo esse ponto aí mais filosófico sobre... Eu adoro essa provocação, Gustavo, porque é um problema estrutural que a gente tem no nosso país, a educação. E aí aqui a gente está falando de educação financeira, mas se a gente extrapolar isso, na verdade todo o cerne dos problemas que a gente tem está muito ligado à falta de educação, falta de instrução do brasileiro. E sem dúvida, assim, a gente alguns conceitos, então até o Tang mencionou agora, a tecnologia poderia substituir algumas dos requisitos ali previstos para a oferta pública de um valor mobiliário. De fato, isso é verdade, mas pensa do lado do regulador a responsabilidade que ele tem de alterar um mercado que está funcionando há tanto tempo, claro, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas funcionando muito bem aí há décadas. Então, o regulador também tem essa responsabilidade nessa modificação. E quando a gente pensa que educação é algo de longuíssimo prazo, infelizmente no Brasil as coisas são um pouco imediatistas, né? Então, acho o sonho ideal, Gustavo, seria que a gente não precisasse o regulador pautando o que a gente pode ou não pode fazer e que a gente tivesse uma igualdade aí de conhecimento de todos para que as pessoas pudessem tomar a sua decisão de investimento ou desinvestimento com certo conhecimento, que hoje, infelizmente, a gente está muito distante, né? Tá bom. Outro aspecto aqui que a gente está falando de tokenização, que tem a ver com um processo que é paralelo a ele, que é o da identificação dessa pessoa que está comprando, né? Então, assim, tokenização tem o processo de tokenizar, que foi o que a gente colocou um pouco, mas tem um processo de distribuição desse valor imobiliário, e aí, para que você cumpra as regras, você tem que saber para quem você está fazendo, como é que você tem toda a know your customer, lavagem de dinheiro, todas as regras aqui de distribuição. Essa parte de identificação é uma parte que, quando a gente vai para blockchains públicas, etc., é uma coisa que tem ainda muita discussão de como é que vai ser feita, etc., mas tem muita tecnologia sendo testada e uma facilidade até de se identificar aqui, caso queira, dentro de uma blockchain permissionária, ou caso a pessoa queira se identificar, vamos colocar assim. Então, assim, você tem facilidade para fazer isso. Quando a gente vai para valor imobiliário, hoje você tem isso aqui muito distribuído entre os entes do sistema financeiro, né? Então, assim, o banco é obrigado a fazer no customer, como vai comprar um valor imobiliário, toda essa discussão. Vocês acham que a gente chegaria no momento onde a gente poderia comprar valor imobiliário sem depender de um terceiro para nos identificar? Né? Então, assim, o que eu digo assim, hoje na regulamentação e na estruturação do mercado, hoje a gente não conseguiria fazer isso. Um pouco do que o Tang falou, você precisa hoje do registrador, né, na emissão.
Na parte de compra também, você precisa de alguém que vai te identificar lá, uma instituição financeira, quando a gente está falando de valor financeiro. Mas que hoje poderia ser, dentro de uma blockchain Web3, poderia ser eu mesmo me identificando com a minha chave pública e ponto. Eu sou eu e eu tenho lá como provar que eu sou eu dentro daquela rede, daquele blockchain. Essa identificação, eu know your customers, vocês acham que a gente pode chegar no momento onde a gente vai poder ser feito sem a interferência de um terceiro e compliant com a regulação? Estamos aqui jogando ideia e futurismo, né? Então, assim, é um pouco a tecnologia permite a gente endereçar isso, né? Precisa ver agora a ponto de como é que a gente ajustaria a regulação. Dá para chegar lá? Vai lá. Eu acho que, assim, sendo futurístico, aliás, tem alguns projetos, inclusive, nisso, até da própria SERPRO, né, pelo governo federal, em relação à identificação tokenizada, digamos assim. Então, eu acho que sim, tá, Gustavo? Eu acho que, inclusive, foi muito comentado do Drex, a possibilidade, um dos pilotos, etc. Não esses pilotos que os bancos já fizeram, mas acho que um dos grandes pilotos que eles querem, que o Banco Central quer fazer pessoalmente, acho que o statement é assim, possibilitar uma pessoa comprar um tesouro direto sem uma corretora, o que é fenomenal, assim, eu não preciso de uma corretora que vai fazer o que eu siga. Então, assim, pô, óbvio, eu não sei se ele quis dizer exatamente já cadastrado ou não, tem umas nuances, óbvio, mas eu acho que longo prazo, eu acho que a gente vai ter uma identidade mais digital, a gente vai conseguir colocar nossa chave pública e vai ser devidamente identificado. Eu acho que só não dá. Eu não acredito muito no modelo totalmente não permissionado, enfim, sem identificação, sem KYC algum. Assim, eu acho que esse modelo é muito frágil. Sim, mas a gente poderia, de certa forma, ter algum reconhecimento do Estado, da regulamentação, de que eu me identificaria de uma forma tecnológica, sem um terceiro que me validasse. Sim, entendo que sim. Como é que você vê esse ponto de identificação, Rodrigo? Não, eu concordo com o Tang, eu acho que o caminho é bem esse, e se a gente olhar, tem algumas iniciativas, então o Tribunal de Contas da União, ele vem já há algum tempo, lá desde 2019, tem algumas iniciativas, inclusive que coincidência, né? Então, há 2 dias atrás, se eu não estou enganado, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, justamente discutindo sobre o uso de blockchain para serviços públicos. Vocês conseguem encontrar no canal do YouTube da Câmara dos Deputados, bastante interessante aí, com diversos players ali, contando as iniciativas que o governo tem olhado nesse aspecto, e uma delas, inclusive, de identificação. E de identificação, acho que o caminho, Gustavo, é esse, da digitalização e de melhores processos de identificação do usuário, porque o sistema que a gente tem hoje ele é absolutamente ineficiente. Então, outro dia eu lembro, eu estava em casa arrumando as coisas e eu tenho uma coleção de documentos para identificar a mesma pessoa que sou eu, né? Então, eu tenho o meu RG para identificar que eu sou eu tenho a certidão de nascimento para dizer que eu nasci, a certidão de casamento para falar que eu sou casado, eu tenho a CNH para falar que eu posso dirigir um carro, a OAB, que eu posso ser advogado. Poxa, olha quantos documentos que a gente poderia unificar isso em uma mesma base e simplesmente ir agregando informações à medida que eu vou me habilitando para determinadas atividades. E isso facilitaria, tem até um estudo, se eu não me engano é da Universidade de Oxford, de 2018, que eles fizeram um levantamento sobre o mercado financeiro e qual o custo que o mercado financeiro tinha com o KYC. E os benefícios que se teriam se a gente unificasse, se a gente digitalizasse a identidade das pessoas e as bases de dados fossem compartilhadas com a devida segurança. E o custo operacional reduziria substancialmente, porque hoje é um gargalo que se tem. Então, hoje, para identificar uma pessoa, para fazer uma varredura ali, uma verificação, poxa, se gasta muito dinheiro para essa verificação por conta dessa absoluta ineficiência no sistema de identificação. Sim, só colocando um pormenor que eu mudei aqui para Portugal, a base da identificação, o lugar que começou a centralizar isso no Brasil foi a CNH, né? Carteira de habitação, que não é o que todo mundo tem, no final das contas. Né? Então, assim, RG, certidão de nascimento, tem que ter, né? Pelo menos uma imensa maioria da população tem, porque o cara nasceu, ele pode não ter certificado, mas nasceu, então já tem um RG, etc. Mas CNH, DG, não é todo mundo. E eles resolveram centralizar, não sei porque, talvez por facilidade, dentro do CNH
lá atrás, né? Aqui não, aqui é no que seria o RG, né? Que faz mais sentido. Né? Então, aí você tem tudo centralizado dentro do RG, o que faz coisa, mas essa parte de identificação e de centralização de identificação é uma coisa importante. Voltando no ponto de tokenização, então, assim, a gente já tratou um pouco da parte de tokenização e ver para quem que vai fazer, e estávamos entrando um pouco na parte mais de distribuição agora. Né? Assim, como eu vejo a parte de tokenização e regulação, acho que tem duas. A estruturação, que é um pouco do que a gente falou, na dúvida, e a parte da distribuição, que aqui é onde entra a parte do customer, de saber quem é o cara, etc., e com muitas regras aqui, e com uma bola dividida aqui entre alguns reguladores até pouco tempo atrás no Brasil. Né? Era o Banco Central, era a CVM, quem que ia fazer isso, como é que vai fazer, que tipo de mercado, que parece que essa bola está ficando cada vez mais redonda. Como é que vocês estão vendo esse arredondamento dessa bola em termos de distribuição de valor imobiliário, distribuição de token de valor imobiliário entre Banco Central e CVM? Como é que a gente deve andar com isso daqui para frente? Quem puxa a fila? Vai, Rodrigo, você já está com o microfone aberto, puxa a fila aí. Então vamos lá. Gustavo, na verdade, assim, essa divisão está muito clara, porque até por questão de atribuição, a CVM é o ente responsável pela regulação do mercado de capitais, né, pelos valores imobiliários, e o Banco Central em relação aos produtos financeiros. E isso, a própria CVM e o Banco Central têm reafirmado a todo momento. Inclusive, quando a gente olha ali o marco legal dos criptoativos, né, ele fala o Banco Central será responsável pela regulação específica da matéria de tudo o que não envolver valor mobiliário, que permanece seguindo as regras da CVM. E a CVM, nos pareceres de orientação que ela tem publicado, já foram, salvo engano, 2 recentemente, no qual ela expressa ali a sua visão do que ela entende que seria valor mobiliário para fins de processo de tokenização. Ela deixa claro, assim, ela é o regulador quando se trata de valor mobiliário. Agora, outros tokens, outros ativos tokenizados que não se enquadram no caráter, na natureza de valor mobiliário, não cabe à CVM essa regulação. E aí, para até entrar nesse ponto específico, uma das coisas do cerne dessa minha dúvida até, Rodrigo, vem até pela essa definição de valor mobiliário. Né? A CVM tinha uma definição atrás, acho que em maio, desse segundo parecer de maio, causou uma confusão aí, meio bagunça, porque ela realmente colocou uma definição que englobava, na minha visão, do que eu entendi, praticamente tudo. Tudo virou valor imobiliário, tudo estava junto com ela, né? Então, assim, e aí criou ok, então tudo é valor imobiliário, como é que eu vou ajustar a minha regra, né? E teve várias discussões aí em relação, a gente teve até uma com o Tang aqui até falando sobre isso lá atrás também, né? Mas, assim, a minha dúvida é assim, essa divisão, na verdade, vem um pouco volta no ponto da definição. Né? Se a gente não tiver definido, a partir do princípio que é valor imobiliário, beleza. CVM, está lá tranquilo. O problema é que, cara, o que é valor, como é que a gente fazer, né? E a CVM colocou essa coisa, depois deu uma arrumada, tal, etc. A impressão que eu tenho é que a gente não tem uma situação hoje totalmente definida do que é valor imobiliário ou não. Não sei se essa minha visão está certa ou não. Vocês acham que a gente já tem hoje uma definição de quais são os pontos e o que a CVM considera como valor imobiliário e o que não? Vou arriscar aqui. Acho que assim, o conceito de valor imobiliário, o core dele é o famoso Howey Test, que são 5 aspectos, né? Um contrato, etc. Agora, a aplicação dele, considerando que o Howey Test pode ser bem amplo, no sentido, enfim, o que é um contrato de investimento? O que é um esforço de terceiro? Ele é sujeito a interpretações. Foi o que aconteceu com os ofícios de pareceres de orientação, né, da CVM, que acabou dando, de fato, um conceito bastante amplo para as operações que aconteciam no Brasil na época, tá? Agora, o lado muito bom foi que, especialmente para a parte de distribuição de tokens, em que a CVM entendia serem valores imobiliários, ela deu um caminho de crowdfunding, né? Ela foi claramente todos foram direcionados para o crowdfunding, que é uma regulamentação
já mais leve da própria CVM, então ela já abarca N dispensas que uma oferta tradicional não. Então acabou se utilizando de um arcabouço regulatório mais leve para inserir outras coisas. Então, com um mix. Então, assim, aproveitando a Anfai, a gente foi aprovado recentemente até atuar como plataforma de crowdfunding de investimento coletivo pela CVM. Então, assim, eu acho que é complicado, mas teve um caminho até que uma regulamentação completa e 100% adequada a esse tipo de produto, ela venha a existir. Mas só para complementar aqui um ponto, acho que não é a questão de se o token é o problema, a questão não é de definição de valor mobiliário, a questão é de uso, assim. Acho que no final do dia, o token é uma representação digital em que pode ser, no fim do dia, qualquer coisa. Posso ter um token de identidade, que não tem nada a ver com nada, eu posso ter um token de qualquer coisa, e utility pode ser. Então, o cuidado, de fato, que a CVM é com poupança pública, como você tinha comentado no começo. Tá bom, e aí nesse sentido, se tem a coisa... Essa solução de crowdfunding, Rodrigo, você concorda também que ela foi uma solução boa encontrada e que ela saiu? Porque assim, eu vi alguns pontos em relação a isso, que a legislação de crowdfunding ela dá uma saída, mas é uma saída bastante restrita, né? Porque a regulamentação de crowdfunding não foi exatamente feita para isso, né, Tanguy? Até a gente fala assim, ela foi feita para outro momento, é uma legislação que tem, acho que imagino, 3 anos, se não me engano, já deve estar aí, então assim, já tem aí um tempo também de coisa, uma legislação nova, assim, muito boa, né, possibilitou um monte de coisa aí, mas a hora que você pega o então vai para cá, ela parece que tem algumas bolas quadradas aí quando a gente vai para a tokenização. Como é que você vê isso, Rodrigo? De novo, a gente está naquela situação que é o que você falou no começo, né, Gustavo, que o regulador, na verdade, ele acompanha o comportamento da sociedade, né? Quer dizer, em alguns casos, né? Porque às vezes o Banco Central, na verdade, ele cria o comportamento da sociedade via o Pix, né? Que é interessante o regulador inovando. Mas a gente pensar nesse modelo clássico de regulação, que é o que a CVM tem adotado, de fato, eu vejo, na verdade, ela direcionando para duas coisas. Então, ela direcionou um pouco para o crowdfunding, mas ele não soluciona o problema. Por que isso? A regulação do crowdfunding que a gente tem hoje, ela não possibilita mercado secundário. Isso tira muito a liquidez dos ativos, que é justamente o que a gente busca com a tokenização, a criação de mercado secundário, enfim, você trazer uma liquidez para determinados ativos. Ela tem possibilitado isso no sandbox regulatório, ali tem alguns players já testando essa modelagem, mas, de novo, num ambiente restrito. E, além disso, ela tem limitação em volume de captação, então, quanto cada projeto, cada emissão pode captar, e o perfil dos emissores ali dos títulos no crowdfunding. Então, é muito restrito, porque, de fato, foi criado, a regulação do crowdfunding foi criado para captação de recursos para startups, para empresas em início de operação. O que eu tenho visto muito, e aí é uma percepção pessoal minha, tá? Não nada além disso. Mas eu tenho notado que a CVM ela tem cada vez mais direcionado a questão da tokenização e fazendo um cruzamento com a securitização. Então, o que eu tenho visto, assim, e qual a minha expectativa que eu estou apostando aqui em termos de regulação desse setor? Que a CVM vai cada vez mais equiparar as tokenizadoras às securitizadoras. O mercado hoje que já funciona há muito tempo, muito bem, e eles estão habituados à emissão de títulos. Então, o que é uma nova roupagem tecnológica desses títulos, com players ali, e aí utilizando por analogia, pegando quais são os requisitos de como opera uma securitizadora, eu imagino que a CVM não vá ficar muito longe da operação de uma securitizadora para fins de olhar uma tokenização de ativos. Tá, e até na ideia de que a securitização é um processo similar do ponto de vista prático ao que seria uma tokenização e distribuição, né? Acho que o Tanguy, eu ia perguntar a tua opinião, mas o Tanguy já balançou a cabeça ali, dizendo que também concorda, Tanguy. Não, total. Inclusive no último ofício ficou bem claro, né? Até, não vou dizer confusão, mas uma mescla ali de conceitos de que é um contrato de investimento coletivo, com securitização, com token, deu uma misturada legal, então acho que com certeza a tendência é essa, sim.
Tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o pessoal está juntando aí, a Carla acabou de chegar também, seja super bem-vindo aí todo mundo. Se vocês forem tendo dúvida, live, vamos perguntando aqui, vamos colocando aqui no chat que eu vou trazendo, temos 2 feras aqui dessa parte de regulação jurídica aqui para a gente entender essa parte de tokenização. Eu queria jogar agora um ponto para o Drex. Né? Então, assim, muita gente tem alardeando o Drex como sendo, cara, o Drex é revolucionário, é a parte de vai facilitar a tokenização e tudo, muitas vezes, inclusive, muita gente, inclusive eu acho que é espetacular ali essa passagem, né? Mas assim, Drex é uma plataforma, vai ajudar a tokenização, eles já vão fazer, né, nesse piloto, a tokenização não só da moeda, que é, mas também a tokenização de um título público, né, que é a parceria que eles têm com o Tesouro, tal, e que isso aí possibilitaria a gente tokenizar tudo para frente dentro dessa rede e facilitaria tudo isso. Como é que vocês estão vendo essa iniciativa do ponto de vista aí da regulação? Né? Então, assim, como é que essas coisas estão andando, andarão para frente? Né? O Banco Central está puxando a corda demais, rápido demais, ou não? Como é que vocês estão vendo essa discussão? Está no piloto ainda, né? Mas como é que vocês estão vendo essa discussão do Drex facilitando a tokenização e fazendo aí, puxando, né, a regulamentação para cima disso? Quem quer? Vai lá, Rodrigo, começa aí, vai. Então vamos lá, gente. Gustavo, eu tô no teu time nessa, viu? Eu sou no time dos entusiastas aí, que acredito que isso vai ser um grande ponto de virada do mercado. E por quê, né? Muita gente, quando fala do Drex, fica batendo na tecla, real digital, CBDC. Na verdade, a minha visão é muito mais do que isso. Claro, vamos com calma que a gente está numa fase de testes agora, né? Então não dá para a gente achar que o carro já está pronto e vai para a rua, né? Não, ainda estamos testando o protótipo. Então, o que eu vejo de potencialidade, né? E até o que o Banco Central vem manifestando ao longo desse tempo. Na verdade, o Drex é uma plataforma que ele vai possibilitar a tokenização de títulos financeiros. E o que isso vai permitir, o que isso muda na vida das pessoas, né? Isso vai aumentar o acesso a determinados produtos. Isso, com a interoperabilidade da tecnologia blockchain, então eu conseguiria utilizar como colateral para determinadas operações financeiras produtos que hoje eu não tenho a menor possibilidade de utilizar como garantia. Então, por exemplo, eu poderia tomar crédito e na análise de crédito, ao invés das minhas aplicações financeiras servirem única e exclusivamente para fins de rating de crédito, eu poderia dar essas minhas aplicações como colateral desse investimento que eu estou pegando. Consequentemente, a tendência é que o custo de dívida ele reduza. E para além disso, tem até um exemplo que o Banco Central já usou em algumas oportunidades, em algumas lives que eles fizeram, que era a questão de venda de imóveis e venda de automóveis, que a gente tem todo requisitos legais. Então, quem já passou pela venda ou compra de um automóvel ou de um imóvel, sabe aquela situação constrangedora que a gente tem de ficar aguardando cair o dinheiro na conta para assinar o documento, uma coisa um pouco arcaica se a gente pensar hoje com a quantidade de questões tecnológicas que a gente discute, né? E o Banco Central fala que seria possível a programação do dinheiro, então eu conseguiria vamos dizer, eu vou comprar um imóvel do Gustavo, eu conseguiria mandar uma TED para ele, TED não vai mais existir, mas mandar um Pix ali pro Gustavo, e esse Pix ficar retido até a hora que o cartório de imóveis validou a transação, o dinheiro desconta do outro lado. Mas para isso tem um caminho enorme, porque a gente precisa mudar toda a regra de registros públicos, possibilitando a tokenização. Então, de novo, do ponto de vista regulatório, eu acho muito positivo, porque é o que você colocou, é o Banco Central puxando a fila, e isso pode ajudar, porque a gente vem batendo na tecla há muito tempo, tecnologia, como ela pode facilitar essa questão de registros públicos, mudar mercados, mas nada melhor do que o regulador do setor financeiro trazendo isso e provocando essa revolução no mercado. Não. Vai lá, tem. Super em linha aqui com o Rodrigo, e inclusive foi muito interessante que eu acho que algumas pessoas perguntaram assim, vai fazer o teste do Drex, não vão poder ser pessoas de fora serem envolvidas? Acho que justamente a ideia do Banco Central fazer o piloto dentro do seu próprio ambiente foi ganhar essa agilidade porque ela vai ter a capacidade de regulamentar suas entidades, digamos assim, da qual elas são responsáveis. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, de que não foi aberto para todos, né? Existem convênios, etc., sim, mas sempre teria de ter um responsável regulado pelo Bacen
para que seguisse com os testes e os pilotos. E eu acho que é isso. Eu também sou muito entusiasta. Bom, sou meio suspeito, mas mas com certeza a programabilidade, democratização, transparência que isso vai trazer, assim, acho que muda bastante a forma que a gente enxerga dinheiro. Não, e o que eu acho interessante até do exemplo que você deu, que o Rodrigo também comentou, assim, é que o Drex é além de mercado financeiro, o impacto do ponto de vista regulatório. Né? Então, assim, o Rodrigo deu 2 exemplos, imóvel e carro. Né? Então, assim, isso não é... A transferência é financeira? Ok, você tem lá, mas, cara, é outro negócio ali. Não é um negócio que o banco controla, não é um negócio que o Banco Central controla. Né? Então, assim, o impacto do ponto de vista regulatório, à medida que você tem um Drex ou uma plataforma assim, fazendo, é ajudar nessa tokenização, né? Porque ele vai te dar a plataforma e aí você vai ter que arrumar um jeito de colocar aquele ativo digital ou real para dentro dela, né? E como é que você vai fazendo isso? Nesse sentido, o desafio do ponto de vista regulatório é maior ainda, eu vejo. Né? Então, assim, e aí eu queria separar aqui dois pontos em relação a isso. A tokenização de coisas que são já digitalizadas, ou já tem uma forma digital, já nascem digital. O dinheiro, por exemplo, é um dinheiro, apesar de a gente ter a ideia do dinheiro, aquele papelzinho lá, aquele papelzinho ninguém usa mais. Né? Então, o dinheiro nosso já está aqui no PIX, já está digitalizado, né? Já é um depósito bancário ou coisas parecidas. Então, assim, é aquela coisa que já está digital ali e coisas que não são digital. Né? Então, assim, imóvel, carro, que ainda não estão digitalizados, o ativo não está digitalizado, mas que a gente teria que ter esse 1 para 1 aqui do coisa palpável para o digital. A pergunta que vem, acho que talvez seja um pouco antes. Essa parte dos ativos que são ativos reais e tem essa sua representação digital, isso aqui já é, do ponto de vista jurídico, uma coisa resolvida? A gente consegue, de certa forma, representar no campo digital qualquer coisa palpável? Quem quer Tang, começa, vai você, Tang, vai só para... Cara, eu acho que são coisas distintas. Se for pensar simplesmente na digitalização em si, ou até fracionamento, eu acho que, entendo que blockchain, tokenização, não estaria agregando nada de diferente, se a gente for pensar basicamente isso. Só que mas meu ponto aqui, só para falar assim, meu ponto aqui é antes, porque assim, a minha forma de ver, me corrija se eu estiver errado, do ponto de vista jurídico, né? Mas assim, o ponto é, eu tenho um negócio que é um negócio palpável, real, que eu tenho aqui na minha mão. Então, essa caneta, por exemplo, está aqui, ela é minha, está aqui, eu quero representá-la no campo digital. Então, eu tenho que fazer um depara dessa caneta para esse campo digital. É a digitalização dessa caneta. Aí tem um processo seguinte que eu vejo, que é a tokenização, que é representar isso daqui via um token, em uma rede blockchain, etc., que tem essas vantagens que você está comentando. Minha pergunta é anterior, talvez. Essa parte da digitalização, de pegar uma coisa real e representá-la no campo digital, é uma coisa, do ponto de vista jurídico, que já é resolvida? A gente já tem para tudo? Ou ainda não? A gente ainda tem dúvida em relação a isso, porque depois daí... Porque eu tenho o segundo passo, que é a tokenização disso aqui. Porque se eu tiver dúvida nesse primeiro passo, ele complica esse segundo, né? Uhum. Acho que tem bastante coisa ainda que é escritural, que é cartular, enfim. Acho que assim, não, respondendo assim objetivamente, acho que não, tá, Gustavo? O mundo está se digitalizando, a gente está se digitalizando, mas está no processo de. Do meu ponto de vista, assim, acho que existem algumas coisas que ainda é necessário, essa digitalização ainda não existe, tá? Então... A gente teria que passar, teria alguns aspectos da economia, alguns lugares que ainda estaria nesse passo atrás, né? Porque eu falei assim, o dinheiro, para mim, já está nesse passo de quê? Já está digital, precisa só tokenizar. A referência digital do dinheiro já está lá, está dado, né? Já tem isso aí, já está resolvido. Ele precisa tokenizar. Agora, para algumas coisas, e até entrando um pouquinho no que a gente chama de real world assets, né, que eu acho que é uma palavrinha também bem tricky aqui, porque ela pega tudo, né? Então, assim, mas o meu ponto é, eu entendo de vocês que essa parte da digitalização para alguns setores ou alguns ativos palpáveis ainda não está totalmente resolvida, né? Você também concorda com isso, Rodrigo? Não, totalmente, Gustavo, até porque é o que o Tang estava mencionando, tem alguns ativos que, por lei,
ele tem uma certa formalidade de como ele deve ser representado. Por exemplo, um imóvel. A gente tem a transferência de propriedade de um imóvel, ela só se dá com o registro da escritura pública na matrícula do imóvel. Então não adianta eu fazer um token dizendo que aquele token representa o imóvel se eu não cumpro o requisito legal ali para fins de representação da propriedade e transferência da propriedade. Então é por isso que eu vejo o Drex como um divisor de águas, porque ele gerando toda essa possibilidade, como a gente mencionou anteriormente, de transferência, de trazer um mecanismo de transferência mais célere, que depende também da digitalização de processos de cartório. Quem sabe um dia a gente tenha a representação digital desses ativos. E é algo que se discute há muito tempo. Então, se a gente olhar hoje, acho que é uma questão unânime dos brasileiros, que os custos com cartórios são altos. Não entrando no mérito da necessidade, da qualidade ou não da prestação de serviço, mas é um custo muito relevante, que a tecnologia conseguiria substituir, talvez não em tudo, mas em grande parte esses serviços, trazendo uma redução substancial de custos. E acho que quando a gente começa a olhar esses benefícios, com o tempo, a pressão da sociedade vai fazer com que venha uma alteração legislativa para possibilitar isso. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás a gente ainda tratava de reconhecimento de firma, né? Então a gente precisava assinar um documento, imprimir, assinar, levar no cartório para atestar que fui eu que assinei aquele mesmo documento. Agora, com o certificado digital em CP Brasil, a gente esquece que existe uma coisa chamada reconhecimento de firma. E eu acho que com o tempo, claro, não é do dia para a noite, de novo, o regulador tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente pensa na tokenização de ativos, a gente tem que levar em consideração segurança, a gente tem que levar em consideração questão de privacidade, como isso vai funcionar, e o regulador, a gente tem que lembrar também uma coisa, né, Gustavo? Ele só mudar a regra que já está posta, ele só tem a perder, porque se der errado, ele vai ser cobrado. Agora, se der certo, dificilmente alguém vai elogiar. Então ele tem um cuidado muito grande em mudar o cenário posto, né? O incentivo a inovar do regulador não é uma coisa tão fácil, assim, não é bem diferente do empreendedor nesse sentido, né? Então, assim, ele tem muito a perder nessas mudanças. Eu achei interessante essa visão que vocês colocaram, porque quando a gente olha assim, ok, a gente está falando de Drex. Drex é tokenização, né? Blockchain, tokenização e tal. Mas o efeito que ele tem na economia é lá embaixo, naquela coisa que não está nem digitalizada ainda, né? Então, assim, porque ele vai ajudar, vai ser uma das coisas que vai puxar aquele negócio para ser digitalizado e com transformações interessantes em setores gigantes, né? O setor imobiliário é um dos exemplos, mas tem vários aí que a gente poderia falar aqui, que é um que essa digitalização se coloca e ela ocorrendo, ela aí sim ela pode partir para a parte de tokenização, né? Então, assim, acho que ele traz uma visão do Drex até mais positiva para a economia do que se a gente analisá-lo só sobre a tokenização, né? Porque ele vai pegar o cerne lá embaixo. Acho que isso é uma coisa interessante e razão para a gente aqui estar super entusiasta acreditando que vai ter isso aí. E você vê que o Drex vem para, assim, a gente fica muito, às vezes fica muito discutindo, e a gente ouve, né, a turma falando só de digitalização do dinheiro, é muito mais do que isso, né? Então o potencial que ele tem é muito mais do que isso, é transformar de fato vários mercados e possibilitar a sua digitalização. Por isso que o próprio Banco Central vem dizendo que é uma plataforma para a tokenização, então é uma plataforma para facilitar aí eficiência, transparência, enfim, liquidez de ativos. Eu sou um grande entusiasta. Espero que, se 10% do que o Banco Central está querendo fazer com o Drex for implementado, Gustavo, a gente já ganhou muito. Sim, acho que tem muita coisa. E acho que tem impacto, assim, volta no ponto, esses impactos diretos, né, que são simplesmente a tokenização do que já está digitalizado, mas tem um impacto indireto gigante sobre um monte de coisa que não está ainda, né, que é isso que a gente discutir. Então, assim, os impactos diretos, ações espetaculares, os indiretos, então, aí são maiores ainda. Tokenização, a gente já olhou, então, sobre o aspecto de regulamentação, quando a gente falando da parte de tokenização, já olhamos sobre a parte de distribuição, já falamos sobre o Drex e os impactos disso daqui. Como é que vocês veem, então, isso daqui? Agora, a gente já utilizou aqui um pouquinho a bola de cristal, agora eu quero ilustrar ela e olhar bem ela para frente, né? Como é que vocês veem a economia brasileira, ou essa parte da digitalização e tokenização
para frente, assim, o Brasil claramente é um dos países que tem a parte de aceitação por conta da população de meio digital muito fácil, né? Acho que o Pix mostra esse sucesso gigante que foi, né, de coisas. Quando você tem uma função lá que é boa e a aceitação do ponto de vista de novidades digitais no Brasil é muito grande, uma das maiores do mundo em relação aos estudos aí de populações de outras culturas, tá? O Drex está vindo nisso daqui, né, e a digitalização sendo puxada aí, de tudo, né? Você acredita que lá na frente a gente poderia ter aí, lá na frente, num futuro que a gente vê, 5, 10 anos aí, uma mudança muito grande em relação à forma como a gente atua no campo digital no Brasil, com ativos, com valores imobiliários, com identidade, com isso? Por que eu tenho isso? Até para colocar sob perspectiva. Quando a gente olha 30 anos atrás, cara, 30 anos atrás, eu estava vivo, vamos dizer assim, não é uma geração, né? Assim, a gente tinha coisa. Então, se você tinha uma forma de interagir entre as pessoas no campo digital, etc., completamente diferente do que a gente tem hoje. Né? Então, assim, quem dormisse há 30 anos atrás, acordasse hoje, cara, o cara não conseguia nem conversar com os amigos, né? Porque o cara não ia saber o que era WhatsApp, o que era isso, como é que ele ia fazer live, como é que ele ia conversar com gente de todo lugar do mundo, que nem a gente está aqui, cada um meio que num canto. Né? Então, assim, se a gente olhar 5, 10 anos para frente, a mudança será tão grande nesse sentido? Vocês acham que a gente vai ter uma mudança em relação a facilidades de formas tão grandes quanto a gente teve nesses últimos 30 anos, ou nem tanto? Se eu puder arriscar aqui, eu acho que sim, tá, Gustavo? Eu acho que a mudança vai ser substancial. Né, falando sobre o caminho desde o Drex, acho que foi muito bem apontado aqui. O comentou, o Banco Central mesmo comenta que é uma plataforma, então é diferente do Pix, que é um produto, né, do Banco Central, então a adesão dele foi, sei lá, astronômica, né? Foi o tri ano passado, então assim, é bizarro. Eu não acho que vai ser tão rápido, porque por ser uma plataforma, e até o Banco Central tem enfatizado isso, que vai depender das pessoas construírem soluções em cima do Drex. Então, de fato, vai depender da sociedade, de nós aqui, criarmos soluções diferentes em cima da plataforma do Drex, que eu não tenho dúvida que vão ser inúmeras e que essas soluções, de fato, acho que vão alterar bastante, vão ser as primeiras, vou começar a pavimentar para daqui a 5, 10 anos, mudar o que eu entendo que é o relacionamento com o dinheiro. Então, se for pensar daqui a programabilidade, acho que poucas pessoas falam disso. Quando se fala em token, é muito comentado de fracionar, de distribuir, mas para mim, a transparência que você tem, o controle sobre essa operação, ou sobre esse ativo, digamos assim, cara, é impressionante. Eu acho que para mim são chaves na questão do uso da tecnologia de blockchain DLT. Então, você conseguir programar, e aqui, bom, assim, dá para programar tudo. Dá para programar o imposto, que hoje é super complexo, como que paga, você não vai ter, você pode não ter mais erro de recolher imposto. Você pode programar compliance, você pode programar, cara, você pode programar tudo, desde uma aposta simples até algo meio que começa a ficar meio escuro, digamos assim, no cenário. Dá para ficar escuro se a gente quiser. E outros pontos que eu acho que vão assim avançar muito daqui a uns 5, 10 anos. Investimento no exterior, eu vejo estando muito mais rápido, não precisa ter muito dinheiro para fazer uma remessa constantemente. Já está muito mais facilitado, mas o mundo efetivamente mais conectado o mundo efetivamente mais conectado do ponto de vista financeiro, né? Então, assim, com certeza. Eu quero comprar um bonde tipo, você faz fácil. Hoje não é. Você quer comprar um bonde hoje do governo americano, cara? Não é fácil. Você tem que entender um pouco de mercado financeiro, estar bem assessorado, porque o operacional é difícil ainda. Exato. Mas você ia comentar? Mas então, assim, acho que a relação com o dinheiro vai mudar toda, assim, vai ser loucura, assim, como a gente enxerga dinheiro, investimento no exterior, e acho que a gente vai ter muito, e entra na parte de educação, só para voltar um pouco, é muito mais uma questão da responsabilidade que nós temos como os indivíduos em relação às nossas
vidas no sentido de finanças, etc. Então, acho que vai ter uma educação no sentido de, cara, existe uma wallet, mas você é responsável por ela. Não estou falando sendo 100% CryptoPunk aqui, mas assim, vai começar a ter uma responsabilização de que, cara, você não pode simplesmente jogar para um terceiro e falar que você não quer mais. Então, acho que tende a isso, assim. Não dizer que vai ser 100%, mas acho que tende a isso. Que tem essa possibilidade, acho que é um empoderamento muito grande, né? Acho que esse é o ponto, né? Eu concordo, eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo vão para a custódia de 100% dos ativos ele mesmo. Acho que, pelo menos na que eu vejo a tecnologia se desenvolvendo, mas tem a possibilidade de pegar um pedaço, qualquer que seja ele ali, quem quiser fazer, poder fazer, eu acho que isso daqui é um empoderamento muito grande que está aí, que isso veio para ficar, né? Então é um pouco isso. Rodrigo, bola de cristal aí, como é que você vê essa mudança aí nos próximos anos? Poxa, acho que a visão do Tang eu gostei muito, viu, Tang? Achei bem otimista. Eu também. Assim, é curioso, né? Que quando a gente olha para frente, a gente sempre acha assim, nossa, eu lembro quando eu era criança, né, lançava um videogame novo, eu falava, não é possível, não vai lançar um videogame melhor do que esse. Aí vinha PlayStation 2, 3, assim, falava, como é que é possível? E acho que é a mesma coisa que a gente está vivendo agora. A gente fala, nossa, evoluiu tanto, não é possível mudar tão rápido, mas está mudando todo dia e às vezes a gente não percebe essa mudança, né? Então, acho que a gente tem uma vantagem que é curioso, né? A gente sempre viveu em desvantagem aqui no Brasil, mas a gente tem uma vantagem agora que o regulador ele é absolutamente pró-inovação. Então, a gente tem visto cada vez mais o Banco Central, o CVM, puxando a inovação financeira, apoiando o uso, o implemento de tecnologias para o desenvolvimento do sistema como um todo, inclusão financeira, mas acho que a dificuldade que a gente vai ter maior aqui é em termos de infraestrutura, porque tudo que a gente está discutindo aqui é uma realidade em determinados centros urbanos do Brasil, mas o Brasil é um país muito grande e infelizmente tem essas dificuldades estruturais que precisam ser solucionadas. Acho que a gente tem um potencial enorme, que as coisas vão mudar, não tenho dúvida. E espero que a gente tenha investimentos em educação para que, de fato, as pessoas tenham a liberdade de tomarem conta da sua própria vida, ter a rédea ali dos seus próprios investimentos, da sua vida financeira, porque, na minha concepção, não cabe ao Estado ditar para onde a gente vai, para onde a gente não vai. O Estado, ele na verdade, ele tem que executar aquilo que a sociedade determinou. E eu vejo que muitas vezes, por uma questão cultural aqui, a gente espera que o Estado pegue a gente no colo e leve para algum lugar. Acho que deveria mudar um pouco para que justamente a gente chegue naquele cenário que o Tanguy falou, da gente poder custodiar os nossos próprios ativos, né? Acho que a gente ainda tem um caminho longo de educação para isso acontecer. Sou um grande entusiasta disso, viu, Tanguy, para que tudo isso ocorra, mas de fato vejo que com o passar dos anos, e é o que a gente já tem visto, uma inclusão financeira tremenda e a digitalização, isso é um caminho sem volta, mas de novo, uma necessária investimento em educação e infraestrutura para que isso seja realidade não só na Faria Lima, mas no Brasil como um todo. Bom, eu vou pegar essa tua fala de vocês dois agora, colocar até no passo assim. Quando eu fui para o primeiro Web Summit, em 2018, estava se comemorando naquele momento que 50% da população mundial tinha acesso à internet. Eu olhei e falei assim, cara, 2018, 50%, metade não tem internet ainda? Como assim, né? Então, assim, e era o estatístico. Essa semana, agora eu estava vendo uma outra mensagem, que saiu uma outra pesquisa, tal, que 2/3 da população mundial já tem acesso à internet. Ou seja, o negócio é exponencial, está crescendo muito mais rápido. Cara, mas a gente está discutindo tokenização, um negócio que é muita coisa, sendo que 1/3 da população mundial ainda não tem nem internet. Né? Então, assim, não estou nem pegando a parte da educação, que é uma coisa que, como vocês me falaram, é um negócio de longo prazo, demora mais, etc. Acesso à internet é um negócio que, para mim, já deveria ser hoje... A gente já tem como dado. Né? Então, assim, a gente não pensa, eu não penso, imagino que vocês dois também, como é que seria a vida nossa sem internet? Hoje não dá. E tem se a gente tivesse aqui na população mundial, um de nós três aqui não teria acesso à internet ainda, que é surreal, né? Tem um espaço muito grande para crescimento. O Brasil, obviamente, é acima dessa média, né? Então, assim, isso aqui pega muito ali aquela região, principalmente da África, que aí a parte de acesso à internet é muito mais baixa, tal, o Brasil está bem acima desses
desses 2/3, etc., mas ainda tem uma população que não tem acesso à coisa e que também não tem acesso à informação, não tem educação, e aí tem todas essas coisas que a gente comentou lá. Tá, chegamos aqui mais ou menos perto do tempo que a gente tinha se proposto. Eu queria deixar um espaço para vocês agora darem uma mensagem final e também indicar por onde que o pessoal quiser continuar esse papo com vocês aí, eles encontram vocês. Vamos começar. Rodrigo, você começou alguns, então puxa a fila aí também agora. Então, vamos lá. Gustavo, obrigado aí de novo pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você, com o Tang. De novo, quando a gente fala de educação, isso que você está fazendo aqui é educação, Gustavo. E você está contribuindo muito para isso, trazendo conteúdos aqui super interessantes. E acho que o seu papel você já está fazendo, Gustavo. Eu preciso me encaixar nisso para também começar a fazer o meu aqui. Poxa, quem quiser me encontrar, enfim, no LinkedIn, você vai me encontrar ali como Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, meu nome é um pouco comprido, mas está lá no LinkedIn, fica fácil de vocês me encontrarem. E também no Instagram do meu escritório, que é o CBA, o Carvalho Borges Araújo Advogado, vocês encontram, a gente publica sempre conteúdo sobre tokenização, blockchain, inovação, tecnologia, que é algo que está no dia a dia aí da nossa atividade aí no escritório. Tá bom. Eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui depois na descrição também, para quem vê aí depois mais para frente, está aqui, já consegui te acessar também. Tang. Boa. Obrigado, Gustavo, Rodrigo, aí pelo tempo, pelo convite. Foi um prazer e, com certeza, Gustavo, essas conversas impulsionam muito e, especialmente o nosso mercado aqui, precisa desses conteúdos de qualidade, dessas conversas. Eu sou muito rica sempre aqui. E no meu pessoal, pode me chamar no LinkedIn, Eduardo Tang, e convido todos também a visitarem o site da Anfy, anfy.finance, finance com N no final. A gente trabalha com tokenização, enfim, tem algumas operações bem legais, e qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim, eu estou super à disposição também. Tá ótimo. Obrigadão aí pelos dois. Adorei o papo. Adoro esses papos que a gente pega um tema e discutiu desde psicologia, como é que a gente vai ajustar, até foi aquela visão bem ampla sobre o assunto do que ficar aquela coisa meio de token, o que é token. Então, assim, acho que foi bem legal quando a gente sai. E a parte jurídica, para mim, como eu falei, acho que é um dos grandes trabalhos da parte jurídica é um pouco isso, né? Interpretar esse novo mundo e ver como ele ajustar com todas as questões humanas que a gente tem, no final das contas. Né? Então, acho que esse é um trabalho espetacular. E pegando uma outra frase também que eu já falei 900 milhões de vezes, quando eu comecei a entrar nesse ponto de tecnologia, eu conheci muitos advogados que tinham aquela dúvida de, cara, advogado vai acabar. Advogado vai acabar, a gente não vai precisar de advogado, porque vai tudo ser customizado, inteligência artificial, etc, etc, etc. Eu fiquei com aquela visão na cabeça, eu comecei a entender um pouco mais tecnologia, blockchain, e falei assim, cara, muito pelo contrário. Os advogados vão ser quem vai ter que arredondar essa bola, porque a bola vem toda quadrada ali, aí vocês têm que ajustar ela para fazer. Então, assim, para quem está nessa parte, obviamente, algumas áreas do direito, o cara que só fazia contrato, copiava e colocava o nome só e trocava o nome da pessoa, cara, isso daí já era, não é o advogado do ponto de vista de pensar e fazer, né? Então, assim, acho que essa é uma coisa interessante, por isso que eu adoro tanto discutir com quem tem esse background de direito, né, e que também está em tecnologia, porque vocês os caras que arredondam essa bola aí, tá bom? Brigadão para vocês dois. Eu vou passar agora, eu não sei se o Tang já acompanha, já sabe, o Rodrigo não sei, a gente tem um NFT que a gente lança aqui em todo episódio, tá? Esse aqui especificamente é promovido pela Anfy. A gente vai, que é uma plataforma chamada Gotas.social, não sei se você já ouviu falar, Rodrigo. Não conhecia. É uma plataforma bem interessante que ela facilita o acesso a NFTs de quem é de Web 2. Então, você não precisa ter carteira na Web 3, etc. Você pode mintar o NFT via o teu e-mail, através de só um código. Acho que é bem legal. Então, eu vou soltar o código agora. Eu sei que a gente já tinha ficado com vocês até agora, até esse horário. Então, se vocês estiverem apertado e quiserem ir, obrigado pela participação e tudo. Se quiser acompanhar também, Rodrigo, para ver como é que é esse NFT, como é que funciona também, estejam à vontade, mais uns 5 minutinhos aí, tá bom? Obrigadão. Obrigado. Vamos lá, então. Eu vou soltar o código agora. Deixa eu pegar o código que a Gabriela criou para a gente. E eu já vou até, depois eu divido a minha tela aqui. O código vou colocar aqui para todo mundo. Aqui, tá aí
o código no chat e vou botar ele na tela. Deixa eu entrar aqui agora no... Vou compartilhar uma tela aqui, que é essa que vai ter. Social. Hoje eu estou só com uma tela aqui, então fica tudo pequenininho, né? Você tem que ficar fechando uma tela, abrindo outra. Mas eu já volto aqui enquanto eu não estou vendo. E, Rodrigo, Gustavo, tem que contar para o Rodrigo que é uma briga essas gotas. É uma disputa acirrada, digamos assim. São a quantidade, obviamente, são NFTs, tem a quantidade limitada. E são bem legais. É bem legal. Todas as lives que eu fazer. Eu vi, é uma coisa muito legal. Eu vi que estava aparecendo embaixo da tela e eu fiquei curioso. O que é isso? Estavam umas gotinhas aparecendo e eu falei, será que é aqui a coisa acontecendo? É esse aqui, ó. Deixa eu só botar agora, deixa eu ver se eu consigo aqui dividir essa tela de hoje aqui. Consigo. E aqui eu coloco essa é a gota, agora ela sumiu aqui da outra tela, tá aqui. O que é essa? Ela é uma, tá vendo? Você cria uma figura, você coloca nesse site gotas.social, deixa eu até fazer o processo inteiro, enquanto o pessoal já vai... Você tem assim, ó, você entra no site, tem esse site, você se cadastra aqui, você pode se cadastrar com a sua carteira ou com o teu e-mail, aí vem só um código, é que nem o Google, você digita o código lá que eu soltei, resgatar. Aí... achou. Demorou um pouquinho, aí foi criado aqui uma coisa, daí a gente coloca uma frasezinha, Fabiano aprendendo mais sobre os aspectos jurídicos da tokenização, né? Fabiano, um advogado brasileiro, está imerso no aprendizado, e aí segue, foram 25, aliás, já acabaram, diga-se de passagem, né? E aí é muito rápido. Se a gente tivesse sido rápido, você teria aqui, você colocaria aqui, não estaria esgotou, estaria aqui resgatar, e aí você resgataria, e a pessoal pode colocar comentário, não sei se alguém colocou algum comentário aqui, não, ninguém colocou nenhum, comentou aqui, ó, live top, foi colocar no comentário, e a gente, aí a pessoa tem esse NFT aqui, que é um POAP representativo dessa nossa conversa aqui, e acho bem legal, e tem muitas coisas que a gente tem feito, e aí, tanto a MFI quanto eu, na verdade, eu estou um pouco atrasado, não sei que eu estou escrevendo um livro, finalizando um livro que eu estou terminando agora para escrever, então trabalho só, foco é só livro. Então não estou conseguindo focar mais nada. Mas em dar uso, em utilizar isso daí, porque ele acaba gerando uma comunidade que tem essa NFT, né, Rodrigo? Você também vê a parte de cripto, você já viu isso. Tem muita coisa aí que dá para você fazer e organizar em relação a isso. Então, assim, eu estou criando esse estoque aqui para daqui a pouco fazer alguma que legal. Coisa em relação a isso. Então, assim... Não, muito legal. Dá para você começar a fazer evento de acesso com quem tem o NFT, enfim, webinar específico para a comunidade. Tudo. Tem gente algumas comunidades... Né, Tang, oferecer um coquetel para a turma aí, para bater um papo ali, o meet and greet com o Gustavo, né? Fazer um presencial / online, né? Então, assim, o cara para ir no presencial tem que ter o ticket, que é o NFT. Então, assim, tem muita coisa que você consegue usar. Então, por isso que eu até falei assim, deixa eu já começar, porque daí quem já está acompanhando desde o começo já vai ter esses NFTs e vai acessando e vai tendo para coisa, mesmo que não tenha nada hoje, não tem promessa nenhuma, não prometi nada para ninguém. A ideia é que, hoje é só um representativo da live, ponto. Então, assim, essa é a ideia, mas que para frente ele abre algumas possibilidades interessantes aí, para que a gente que está junto aqui, que quer discutir, que vem falando, e quem acompanha a gente também, que interage nesse aprendizado, né? Porque eu sempre falo assim, live é a interação, então as pessoas podem estar juntas, pode perguntar, pode vir, né? Então, hoje acho que a gente acabou indo muito profundo ou muito amplo na discussão e acabou, acho que ninguém fazendo nenhuma pergunta, mas assim, está aberto, né, para quem quiser perguntar e quem quiser fazer em relação a isso, tá bom? Acho que é isso, finalizamos, obrigado aí, boa sexta-feira e bom final de semana para vocês e até breve. Obrigado, tchau. Rodrigo, foi um prazer, até, tchau.